pessoas sabem o destino correto de cada item descartado. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o lixo que a gente produz, a destinação correta dos resíduos e a importância da educação ambiental. Para essa conversa, a gente recebeu aqui duas convidadas que são referência em sustentabilidade aqui em Curitiba, a capital do Paraná. Eu tenho aqui comigo a Ana Lúcia Zatar Coelho, que é especialista em meio ambiente e saúde, também em gestão de liderança e é professora de educação física. E também a Marcela Campos Bolzani, que é recicladora há mais de 15 anos. Tudo bem, Ana? Tudo certo. Marcela? Tudo bem também, graças a Deus. Gente, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a gente vai acompanhar uma história que conta o caminho do lixo e todo o processo por meio de um VT que a nossa equipe produziu. Roda o vídeo. Você já passou por isso. Errou, amassou o papel e foi jogar fora. Mas e aí? Foi para a lixeira comum ou para reciclável? Direto do nosso lixo, ela vai ser descartada para que seja feita a coleta seletiva. Isso mesmo. Em Curitiba, existe um programa chamado Lixo que Não é Lixo, que cuida dessa coleta na cidade. Esses caminhões recolhem o lixo reciclável separado nas casas em dias certos da semana. Depois levam o material para um lugar chamado Centro de Valorização de Materiais, o CVM. São os catadores e catadoras das cooperativas que fazem esse trabalho, separando papel, vidro, metal, plástico e, claro, a nossa bolinha de papel. Na sequência, o papel é prensado em blocos e vendido para fábricas de reciclagem. E as cooperativas ganham com isso, ajudam o meio ambiente e movimentam a economia. A reciclagem gera renda com o que a gente descartou. Esse papel volta à vida, pode virar um caderno, uma caixa ou até um livro. Olha só! Aquele papel que você jogou fora pode voltar para suas mãos. Mas e se a bolinha for jogada no lixo comum? Ela se mistura com comida, gordura, sujeira e não pode ser reciclada. Mesmo sendo papel, já está perdida. Ela vai parar no aterro sanitário, junto com tudo que não pode ser aproveitado, enterrada, sem chance de ser reciclada. Viu só? A gente tem dois destinos. E tudo depende de uma escolha sua lá no começo. Separar o lixo é um gesto simples que transforma tudo à nossa volta. Agora que você já sabe o caminho da nossa bolinha de papel, não deixe de reciclar. Curitiba e todo o planeta agradecem a você. Muito legal, né? Eu gostei que ele é bem didático, assim, e ele mostra de uma forma muito lúdica como que o processo do lixo que a gente joga fora, como que acontece, né? Se for pro local correto, que é o descarte do reciclado, a gente consegue reaproveitar muito mais aquele resíduo do que quando você descarta de uma forma totalmente errada, né? Eu queria começar com a Ana aqui, sobre um título que a cidade tem, né? Curitiba já foi eleita como a cidade mais sustentável do Brasil, né? Um título que a gente ostenta bastante aqui na capital. Mas na sua visão, o que ainda falta melhorar no sistema de coleta seletiva e no engajamento da comunidade para que isso funcione cada vez mais aqui na cidade? Esse é um excelente tema que eu gosto muito de comentar, porque Curitiba realmente ela tem uma estrutura exemplar para o Brasil. Mas assim, a gente tem que ter a estrutura exemplar e tem que ter o cidadão que use essa estrutura. Porque é muito pior você ter a estrutura e não utilizar, imagina ter tudo isso e ser subutilizada, do que de repente uma cidade que não tem esse título, mas que o cidadão lá ele vai fazer o melhor que ele puder com aquilo que ele tem. Então o que está faltando hoje, que eu acredito, é uma campanha mais forte para o cidadão participar das campanhas. Porque a gente tem uma estrutura enorme para tudo quanto é tipo de resíduo. Tem coleta de orgânico, né, coleta do resíduo orgânico, tem coleta dos recicláveis, chega a praticamente toda a cidade. Então, até tem alguns lugares que a gente sabe que não é tão assim, como em alguns bairros que a coleta acontece da forma bem, que atende todo mundo. Então, isso, revisar, de repente, alguns locais que ainda a coleta não está chegando. Mas a gente precisa educar a população, saber o que ela está colocando em cada saquinho. Uhum. O que a gente percebe? Que, às vezes, chega tudo misturado. E quando a gente mistura esse resíduo, a gente tira um valor. Porque resíduo é recurso. Se tem pessoas hoje ganhando dinheiro
com resíduos, se sustentam com resíduo, o cidadão ele tem que ter responsabilidade de fazer a parte dele. Uhum. Porque na hora que a gente manda esse material para lá, a gente tem que fazer da melhor forma. Assim, por exemplo, se eu sempre questiono isso, a gente vê as lixeiras, até no vídeo de vocês colocaram as cores das lixeiras. Mas o que acontece depois dessa, sabe, depois? Então, a gente foi lá e separou o papel aqui, o vidro aqui, o metal aqui, o plástico aqui, e o resíduo orgânico na outra. Só que tem locais que daí não se conversa dentro da empresa, da instituição, seja onde for, que não acontece, chega tudo misturado de novo. E o pior, se misturar o orgânico, o resíduo reciclável com reciclável, é menos pior. Mas, às vezes, O acontece reciclável com o orgânico, e né? vai tudo para o mesmo lugar. É igual a gente colocou no vídeo ali, né? O papel no meio da comida. Não tem como você aproveitar o papel. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de fazer a separação, mas também cuidar com o que acontece no depois, para que chegue numa associação da melhor forma, do jeito que a gente gostaria de receber. Lixo limpo, apesar de que na cadeia lá da reciclagem ele vai passar por uma higienização, mas a pessoa, ele vai ser manipulado, ele vai ser manuseado por muitas pessoas. Senão ele vai atrair rato, vai atrair barata, vai atrair doenças. E isso a gente não quer nesse caminho, né? Por isso que a gente tem que cuidar ao máximo na hora do descarte. Mas esse descarte seletivo que a gente fala, né? Separado. Como é que a gente consegue educar mais a população sobre os tipos de materiais que podem ser reciclados? Porque existe, por exemplo, um tipo de papel que você não pode jogar, você não pode colocar para reciclagem. Vamos pegar um exemplo bem prático. Eu vou ali no shopping, compro um Subway, um sanduíche, ele vem embalado naquele papel. Aquele papel do sanduíche, eu não posso colocar ele no reciclado. Posso. Olha, aí a gente entra num ponto que, dependendo do papel, que nem a gente fala muito até da caixa da pizza, se tá sujo, se não tá sujo. Isso. Tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita. Então, a gente estava conversando até antes aqui, dependendo do resíduo que chega, o caminho, às vezes ele vai para o aterro e às vezes ele vai para uma reciclagem. Na dúvida, eu sempre coloco para reciclagem, quando eu fico com dúvida de algum resíduo. Sim. Porque muitos resíduos que a gente tem em casa, que parecem recicláveis, eles não são. Sabe aquela embalagenzinha, quando a gente compra um sushi ou um bolo, aquela preta bonita? Uhum. Não tem reciclabilidade. Aquilo é aterro direto. Olha que dó. Por causa da qualidade do papel, do tipo de papel utilizado? Ele é plástico, né? Ah, entendi. É um tipo de plástico. E a gente acha que é papel. Não, é aquela do sushi, sabe? Sim, pretinho. Aquela barquinha do sushi, aquela que quando a gente pede. E aquela outra, o saco de ração, por exemplo. Tudo aquele que vai ter o 7, o símbolo 7, ele já é a última vida dele. Entendi. É a última, não tem mais, ele vai para um aterro. E assim, outra coisa também, a gente fala na reciclagem, mas a gente tem o que fazer antes disso. O que a gente tem que fazer, na verdade, é fechar essa torneira. Não produzir tanto resíduo. Deixar de levar para casa o resíduo, que a gente chama de pré-ciclagem. Então, eu vou no mercado, por exemplo, eu tenho opção de escolher o resíduo que eu vou levar. Eu tenho lá, de repente, que é uma caixa de ovo. Eu tenho uma caixa de ovo de papel e tenho uma caixa de ovo que, de repente, tem um resíduo plástico por cima. Qual que é mais fácil? Eu levo de papel. Porque o papel, eu nem gero esse resíduo lá. Eu não coloco no reciclável de papel. Porque eu já deixo ele, eu já rasgo e ele vai para a minha composteira. Então, quanto menos a gente gerar de resíduo, que a gente mandar, melhor. Agora, o que a gente tem, o que a gente traz para casa, a gente está com a responsabilidade. E daí a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente puder, dentro daquele conhecimento que a gente já tem, para tentar escolher o melhor local, né, de envio do resíduo. Marcela, você que já atua com mais de 15 anos de reciclagem, né? Quais que foram as maiores mudanças que você acompanhou nesse setor, nesse tempo todo que você já tem de experiência reciclando resíduos? Seja no tratamento ou também no volume do material. Aumentou o volume de resíduos que vocês trabalham? Diminuiu? Qual que é o histórico que você consegue dar para a gente ao longo de 15 anos de trabalho? Eu acho que o material aumentou bastante de 15 anos para cá, porque quando eu comecei era bem menos material. Hoje ele é bem mais material, só que ele vem muito misturado. Que nem a gente estava falando já hoje, o isopor, que nem ela falou
da bandejinha. Só que tem a bandejinha da uva, tem a bandejinha do morango, tem a bandeja do bolo. Tem esses materiais, são todos lixo para nós, porque não tem comércio. Não tem comércio. Mesmo, por exemplo, eu pegando uma bandejinha de uva e lavando ela e colocando separado, não tem como utilizar. Por que não Não. tem como utilizar ela? Não tem comércio para ela. E nem as embalagens de bolo, sabe? A parte de cima da tampa do Sim, bolo aquela tampa de plástico. também não tem. Não tem venda. Que nem ela falou da bandeja do ovo. Sabe aquela com 30 ovos? Uhum, Que vem aquela de acrílico por cima? sim. Aquele lá também não tem. O acrílico não tem. Mas o suporte da bandeja tem. O suporte, sim. Como que é o trabalho de vocês hoje dentro de uma associação de reciclagem? Qual que é o processo? A gente viu aqui no vídeo, né, bem resumidinho, como que onde a nossa bolinha, quando ela é bem descartada, ela vai parar, né? Onde ela vai parar. Mas lá dentro, quando o lixo chega para vocês fazerem a separação, como que funciona? A gente passa na banca, né, numa mesa, e dali a gente separa o que é papelão, o que é papel branco, o que é revista, o que é balde bacia, o que é garrafinha, o que é a PET, o que é a sucata, o que é uma latinha, o que é um metal. A gente separa tudo lá. Vocês passam por algum processo de lavagem desses resíduos ou não? Não, Dentro da associação não se faz isso. não. Lá a gente, que nem a gente recebe do caminhão do lixo que não é lixo, Uhum. a gente só separa, assim, os material, prensa e vende. Ah, então todo o material que vocês separam é prensado. É, Independentemente tudo é do prensado. tipo de material, se ele é reciclável, vocês prensam ele. Aham, tudo da cooperativa sai prensado. E o que, por exemplo, que é muito comum para vocês receberem lá que definitivamente não pode ser reaproveitado? É lixo mesmo, não pode ser reaproveitado. Que nem eu falei, o isopor a gente não tem comércio. A bandejinha da uva, do bolo. O saco de ração. BOPP, as embalagens de alimento, né? Sabe, a embalagem de bombom, chocolate, Uhum. biscoito, isso daí também acaba indo pro aterro, né? Aham. Não tem. E é correto que esse tipo de embalagem que a gente não consegue reaproveitar na associação, é correto ele também ir para o aterro? Na verdade, assim, o que a gente tava Qual que conversando seria, no qual que início- seria o descarte correto desse tipo de embalagem, por exemplo, que a gente não consegue reaproveitar de jeito nenhum? Pois é. Na verdade, a gente não poderia, a indústria não poderia mais estar fabricando esse tipo de resíduo Sim. e a gente não poderia mais consumir. Mas veja o tamanho da mudança que a gente tem que fazer. Muitas delas, né, são embalagens de alimento, que conservam os alimentos. Daí, como é que vai fazer toda essa mudança? Né, tudo isso. Mas eu queria trazer um exemplo que a gente estava até conversando antes, do isopor. O isopor, ele classifica no plástico. Quando a gente vai descartar, a gente joga na corzinha da lixeira vermelha no plástico. Só que quando chega lá na cooperativa, não tem, né, na tua cooperativa não tem mercado. Não. Daí tem algumas cooperativas que têm mercado para isopor. Então, meio que quando a gente descarta o isopor, é como se você jogasse, se arrisca, de repente, pode ser que caia numa cooperativa que tenha mercado, pode ser que não tenha mercado. Então, isso daí é complicado. Tem algumas cooperativas que já fizeram tem contato com o comprador de isopor. Por que o isopor é complicado? Porque é muito leve, né? É um volume enorme. Então, não tem mercado. E assim, de que forma, de repente, isso poderia acontecer das cooperativas, por meio da comissão ou da prefeitura, de fazer com que se conversem, para que tudo isso... Porque você me falou que é um volume grande de isopor que chega para você lá, né? Aham. Que valeria a pena ter essa conversa e juntar de todas as cooperativas e fazer esse descarte adequado para não ir parar no aterro. Então, tudo que a gente puder evitar de mandar para o aterro. E você perguntou o que a gente tinha que fazer, a gente tem que cobrar da empresa que fabrica. A questão da logística reversa. Uhum. Existia o exemplo do BOPP, que é a embalagem do bombom, a embalagem do chocolate, do salgadinho, da do bolacha. macarrão. Sabe aquela que é metalizada por Sei. dentro? Uhum. Aquilo chama BOPP. Aquela lá também não tem mercado. Ela é reciclável, mas a gente não tem mercado para isso.
o que que tinha? Nós tínhamos a empresa que fabricava, que tinha logística reversa. Acabou. E hoje está todo mundo, o que que faz com isso? O que que faz com isso? Infelizmente, está indo para aterro. Então, quando a gente compra, consome, a gente está consciente, né? Quem sabe disso do POPP, que ela não vai parar na reciclagem. Vamos lá, então. Eu quero chamar aqui para nossa produção colocar um vídeo da Ana sobre a redução da emissão de gases do efeito estufa com a compostagem. Vamos assistir o vídeo? Ana, a compostagem, ela entra no conceito da reciclagem, né? A gente está Isso. reciclando material orgânico. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho sobre por que ela é tão importante assim, principalmente com esse exemplo aí do seu vídeo. Bom, ela é bem importante porque a gente deixa de enviar um resíduo. A gente não precisa mandar. Você dá conta daquilo que você tem em casa. E é o que os nossos avós, os nossos bisavós faziam antes. Eles enterravam, que a maioria tinha casa, tinha um quintal. O que acontecia? Enterrava o lixo. Aquele lixo, ele ficava ali, a casca da banana, ou servia de comida para galinha, para porco, né? Quem tinha na época que criava isso. Hoje, o que a gente pode fazer? A gente pode compostar. Porque até eu, quando eu não compostava, eu achava que era muito complexo, muito complicado. Uhum. Quando eu comecei a compostar, eu falo que as minhas minhocas hoje, elas são também meus pets. Ah, é? Sim, eu vou lá, eu olho, eu converso, eu coloco... sabe quando você tem um carinho especial? Sim. Porque quando você olha para dentro da composteira, ela também te dá muita coisa. Ela te dá... Às vezes você joga algum resíduo ali, ela acaba brotando e você tem uma outra plantinha, que você viu que a parte seguinte era uma horta. Então, isso vai emendando uma coisa na outra. E isso, imagine isso em grande escala. Todo mundo não mandando... O lixo orgânico pro lixo, pegando né? uma sacola, né? Uma sacola plástica, colocando resíduo e, de repente, uma latinha de alumínio com uma casca de banana. O que você me diz disso? Não dá, Completamente errado. Completamente errado. Você já pegou isso lá. Mesmo que é para chegar só reciclável lá, e a gente sabe que as pessoas acabam misturando. Só que essa casca da banana, casca de fruta, casca de ovo, papel, sabe aquele rolinho do papel higiênico? Sei. Rasga e joga ali. Por quê? Porque isso daí faz com que, na hora da decomposição, que é com o oxigênio, a compostagem, ela não emite gás carbônico. E a gente consegue dar conta do resíduo em casa. Quando esse mesmo material vai misturado tudo para aterro, ele gera o gás metano. Entendi. Então, assim, até quando eu falo na minha rede social, geralmente eu uso uma linguagem mais simples para ficar mais fácil. Sim. Se eu começo a falar assim que a pessoa está emitindo gás metano e tal, ela fala, tá muito complicado isso. Então, se a gente dá a opção, faça assim que é melhor, a pessoa entende, digamos assim, numa visão mais panorâmica da coisa e consegue entender. Só que quando ela entende, ela entra, se ela começa por qualquer ação, se ela recusa uma sacola no mercado, se ela começa a compostar, se ela vai a pé, se ela diminui a emissão dela de carbono na natureza, ela não fica só naquela, ela vai emendando. Por quê? Porque ela vai ali, ela vê que gera, a compostagem gera aquela terra, né? Teve um dia que uma pessoa foi lá olhar, falou, nossa, quanto que você bota de terra aqui? Eu falei, não vai terra aqui. Vai folhas, vão folhas secas, vai a casca, vai o orgânico e vai no meu caso, eu tenho a vermicompostagem, que são as minhocas. Uhum. E a minhoca acelera esse processo e transforma em terra. E isso depois vai para a minha horta. Então, a gente cria esse ciclo sustentável. E dá para fazer esse processo também quem mora em apartamento, né? A gente não pode excluir só quem tem casa consegue trabalhar com compostagem. Dá sim, dá de duas formas que eu sempre falo. Ou tendo uma composteira mais compacta, menor, ou contratando serviços de empresas que fazem. Elas pegam o seu resíduo e elas têm uma contrapartida de você ganha uma muda, uma
folhagem ali, uma cabeça de alface. Eles têm esse serviço de assinatura de compostagem hoje. Curitiba é forte nisso. Super forte. Tem uma empresa que domina e faz um trabalho muito bacana com restaurante, com residência, com condomínio. Mais um exemplo de sustentabilidade aqui de Curitiba, tá, gente? Então, a gente está sempre aqui trazendo inovações, até mesmo no podcast, para que as pessoas conheçam os serviços que a cidade tem para oferecer. Agora, eu queria fazer uma transição de bloco aqui, para que a gente falasse um pouquinho sobre os desafios e os caminhos da gestão, para que a gestão de resíduos funcione melhor em Curitiba, né? Vocês continuam aí trazendo as suas experiências para que a gente possa incrementar aqui o nosso bate-papo. Marcela, com a sua vivência no dia a dia da reciclagem, eu queria saber, na sua opinião, quais que são os maiores obstáculos que vocês enfrentam hoje ainda e que impedem com que a gestão de resíduos funcione melhor aqui na capital? É que o povo, assim, não separa, sabe, assim, direito o vidro, colocam em sacolinhas de plástico. Quando a pessoa vai lá manusear, se corta, que nem colocam muito restos de comida misturada ao material reciclável. Você acha que os principais problemas vêm os principais problemas eles vêm da própria população mesmo que não sabe separar o lixo, é isso? Aham. Em relação, por exemplo, à própria gestão de resíduos como um todo, o papel do poder público, acha que alguma coisa poderia melhorar nesse sentido também? Talvez a própria educação ambiental? Sim. Comunicação, né? Que a gente A comunicação, teria que haver mais comunicação entre as pessoas. Um diálogo, assim, maior. Em relação, por exemplo, o próprio tratamento que vocês fazem dentro da associação com os resíduos. Você acha que o poder público poderia auxiliar vocês mais na própria negociação dos recursos que vocês têm para vender? Ou auxiliar na questão em campanhas informativas para a população também? Sim. O poder público poderia ajudar a gente, assim, tipo, a fazer uma central, sabe, assim, da onde a gente consiga vender, sabe, assim, os materiais. A própria coleta de resíduos, assim, você acha que funciona para o trabalho que vocês desenvolvem como recicladores? Sim. Isso funciona, para você chega lá tudo certinho. Aham. Então, o recado da Marcela, gente, é que você que está em casa, você precisa cuidar melhor do lixo que você separa. Nós temos uma cidade que é referência na sustentabilidade e nessa separação dos resíduos, né? Os resíduos que vão para o aterro e os resíduos que devem ser reciclados. O caminhão lixo não é lixo, ele passa na cidade inteira. Então, o que a gente precisa fazer é reciclar melhor, separar melhor o lixo que a gente sabe que vai ser reciclado. Um exemplo que a Marcela trouxe aqui para a gente é a garrafa de vidro. Se ela está quebrada, não tem que colocar em sacola. É isso, Marcela? Aham. Como que tem que ser descartada essa garrafa que está quebrada, por exemplo? Qual que é o jeito correto de você colocar ela no lixo? Dentro de uma garrafa PET você pode colocar, ou dentro da caixinha de leite. Daí você passa uma fita crepe por cima, o grampeador. Sinalizar também é bom? Sinalizar Aham, que ali tem também. vidro? E isso também, gente, não é só para quem está trabalhando diretamente com a reciclagem lá numa associação. A própria pessoa, o zelador do seu condomínio, ele também, né, tem que estar ali protegido, porque ele vai manusear, né, o lixo, não é isso, Ana? Com certeza, com certeza. A gente tem que entender que é exercício de cidadania, de respeito às pessoas, empatia. Porque todo mundo que manuseia o resíduo, porque quando ele sai da minha casa, ele passa pelo coletor, vai passar por várias pessoas, vai chegar na cooperativa, essas pessoas vão abrir. Então, imagine se aquilo você está recebendo. Quando a gente abre um saco de lixo de outra pessoa, né, se a gente chegasse aqui, tivesse um saco de lixo de outra pessoa para abrir, a gente já ia ficar meio assim. Então, imagine o que chega, né? Chega até com um animal morto, né? Chega até com um animal morto. Então, assim, imagine no caminho disso, o processo de um leite azedando dentro da caixa, de um animal entrando em decomposição. Então, acaba sendo um ambiente insalubre. Talvez até uma das melhorias seria pensar nessa questão mesmo de saúde, né, de olhar como é que está a estrutura das cooperativas, pensar nessa comunicação entre eles de resíduos,
o que faz o preço do resíduo aumentar ou diminuir? É a demanda. Só que tem que ter quantidade para ter comércio. Veja, a latinha de alumínio, dificilmente a gente vai encontrar jogada na rua. Por quê? Porque ela tem um alto valor de mercado. Então, o que acontece? Isso é o ouro da reciclagem, né? A latinha de alumínio acaba sendo ouro. Então, ela é mais visada. Então, a gente não acha. E a reciclabilidade do alumínio no Brasil é enorme. É acima de 90%. Agora, tem outros materiais que são mais leves ou que não tem mercado, que é o caso do isopor e do BOPP. O que precisa? Precisa de volume. E se a gente une as cooperativas, a gente tem volume. De repente, consegue algum comprador, porque tem alguns poucos locais que usam esse material. Mas que se a gente tiver volume, e Curitiba é uma cidade grande, de repente poderia, é uma questão, eu acho que é de questão de logística, sabe? Uhum. E a gente, como cidadão, pensar nessa forma de separar melhor. Lá em casa, sabe como que eu faço? Eu tenho, por exemplo, eu adoro água com gás. E hoje ainda, eu compro água na garrafa PET. Só que como eu uso bastante água, eu não misturo a água com uma caixa. Eu coloco uma caixa de papelão, todas as garrafas estão colocadas nessa mesma caixa. Uhum. Então, eu já retiro, como eu participo de campanhas socioambientais aqui em Curitiba, eu recolho a tampinha, retiro aquela argolinha, que também é do mesmo material, né? E vai para a campanha de alguma Campanha de tampinha. que até eu vi que aqui na Câmara Aqui vocês na têm, Câmara a né? gente recolhe, tá, gente? As tampinhas aqui. A tampinha e eu coloco a argolinha, que é o mesmo Aham. material. A garrafa, que é PET, eu amasso, diminuo o volume para caber bastante, e quando eu coloco na coleta seletiva, tem só esse tipo de material. Na hora que chega para ela, Ela já sabe que é só garrafa PET. já facilitei para ela. Entendi. Então, se a gente, como cidadão, pensar de forma empática, Uhum. na forma de exercício de cidadania, na forma de amor ao próximo, como quiser chamar, a gente ter essa responsabilidade, a gente tá se ajudando, não é verdade? Imagina, Aham. chegar tudo limpinho, tudo separadinho, para você não facilita? Facilitei muito. Então, acho que a gente poderia pensar nessa forma. E aquilo que não tem reciclabilidade, a gente pensar se a gente tem como recusar, reduzir, substituir, né? Hoje em dia, Marcelo, o que mais dificulta o trabalho de vocês? Em todo o processo, em toda a cadeia de reciclagem, assim. O que é mais difícil? Na sua experiência. O que é mais difícil é a comida que vai no meio do material. Vai muita comida, vai muita fralda descartável. Muita fralda descartável, então. Aham. Vai muita comida e fralda descartável no meio do material. Então, isso significa o quê? Que ele não está havendo um processo de separação dentro da residência, Aham. mas também quando o material que deveria ser descartado para reciclagem também, ele, na hora que vai para o caminhão, vai do jeito que tá. Não há uma separação também no caminhão Não. da reciclagem, é isso? Não, mas aqui Não. no caminhão da reciclagem deveria entrar só reciclável. Uhum. A pessoa que colocou uma fralda junto com um reciclável, por isso que chegou até ela. Porque o caminhão do resíduo orgânico é outro, que deveria ser o que a gente jogaria os nossos rejeitos, né? As fraldas, Aham. papel higiênico do banheiro, absorvente, essas coisas vão para esse outro caminhão, né? Que não deveria chegar para ela. Mas, assim, é por isso que eu falo, a população hoje precisa... Sabe que ele precisa, assim, de uma aula mais forte, ele precisa retomar essa educação ambiental. Talvez as pessoas estejam deitadas na fama de uma Curitiba ecológica que foi, há um tempo, e falam assim, a capital ecológica, eu moro aqui, então também sou, só que eu não faço nada. Então, a gente precisa retomar, chamar para a gente, para cada um, essa responsabilidade. O que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar aqui em casa? Cada um olha, né? Chega na sua casa, olha, o que eu estou fazendo, o que eu posso reduzir? É como se a gente inventariasse ali, fizesse um inventário do nosso lixo. E daí, a partir disso, fazer esse remanejamento, porque não deveria chegar fralda para ela. Por exemplo, escolher marcas que têm mais responsabilidade com a sustentabilidade é um caminho também. Com toda certeza. Outro exemplo que eu poderia colocar na mesa para ver se vocês concordam, eu ir no mercado e optar por comprar itens a granel, ao invés de comprar itens embalados, por exemplo. Sim, com certeza, né? Já deu uma Aham. embalagem a menos. E também tem pessoas que levam, né? Muitas vezes eu levo, eu reutilizo vidros de conserva, eu levo e a pessoa já pesa. E tem muitos negócios em Curitiba hoje
que eles têm, o mote deles é a sustentabilidade. Vem aqui que você já não vai levar o teu resíduo. É sacolinha de tecido, você pesa, você não tem que se preocupar. E mesmo quando a gente vai no supermercado, quando a gente está lá escolhendo a fruta, para que a gente pega aquele saquinho? Não precisa, porque pode ser pesado tudo separadamente, ou você pode colocar numa caixa, pode colocar numa eco bag, e em casa você não tem aquele plástico, que às vezes não tem, né? Você vai lá e ele não vai para lugar nenhum. Uma coisa Eu deixo de usar. Uma coisa que eu observei em São Paulo, quando eu viajei uma vez para lá, e precisei ir no mercado, porque eu ia ficar uns dias no Airbnb, a gente foi no mercado e cobrava-se a sacolinha que você ia colocar a compra, né? Já é um incentivo para Sim. você repensar, Exatamente. inclusive, o uso de uma sacola plástica. Uhum. Eu acho que tinha que ser isso. Por meio da educação tá difícil. Porque as pessoas sabem disso, elas têm consciência de que não deveriam fazer. Mas você realmente acha que todo mundo sabe disso? O grau de informação que uma pessoa que mora aqui na região central, que mora, vamos colocar ali, Mercês, Batel, enfim, é o mesmo grau de consciência de uma pessoa que mora na região sul de Curitiba, vamos colocar lá Tatuquara, Campo de Santana, Assim, que nessa fama que Curitiba tem de capital ecológica, subentende-se que a gente sabe muita coisa que talvez a gente não saiba e que precise ser retomada, desde uma recusa de uma sacolinha. Eu concordo com você, eu acho que a gente tinha que colocar preço na sacolinha, porque, claro, eu não pagaria, eu sei que dá para fazer. Então, quando mexe no bolso, mesmo que seja lá 10, 15 centavos, ninguém quer perder. Ninguém, você faz uma troca inteligente. Claro, 15 centavos por sacola. Se você vai fazer uma compra, sei lá, que você vai levar, tipo, 10 centavos, 10 sacolas para casa, é 1,50, né? Mais ou menos 1,50. A pessoa vai querer economizar, de certa forma, né? Com certeza. E essa sacada das frutas também é muito legal. Você não precisar colocar, sei lá, eu vou comprar só 3 maçãs aqui, porque é o que eu sei que eu vou comer durante a semana que eu não vou desperdiçar. Então, para que eu vou levar numa sacola grande? Exatamente. Põe, Né? põe na cestinha, põe numa caixa, ou se você usa sua ecobag, chega em casa, você não tem aquele resíduo. Então, é fácil você já não tem o problema para gerenciar, porque na Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos nós somos responsáveis. Desde o fabricante, o comerciante, o importador, o consumidor. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Então, a gente precisa, né, facilitar o trabalho da gente, né? Então, vamos lá. Bom, a gente está encerrando o nosso episódio aqui agora. As meninas trouxeram uma contribuição muito legal da experiência que elas têm com a reciclagem de resíduos, com o reaproveitamento, né? Daquele lixo que não é lixo, você está achando que é lixo, mas não é. E a gente explicou um pouquinho também sobre os desafios que a cidade precisa enfrentar para que Curitiba continue sendo referência em sustentabilidade. Agora eu vou abrir um espaço para que as meninas possam se despedir e deixar um recado final para você que acompanhou o nosso bate-papo até aqui. Começando pela Marcela. Qual que é a mensagem que você quer deixar, Marcela, para quem está nos assistindo? Fazer o seu melhor, né, Marcela? Cada um fazer o seu melhor. Para ter uma Curitiba mais limpa, uma Curitiba mais aciável, né? E lembrar que vocês também estão lá na ponta, né? Isso aí. E a Ana, qual que é o recado, Ana? Eu acredito que o maior recado é esse, a gente retomar esse título de cidade ecológica, mas sendo realmente, sabe aquela coisa que combina, né? Eu tô na cidade ecológica, mas eu sou também dessa forma, um cidadão que combina com o título da cidade. Porque, de repente, eu tô falando aqui que eu sou ecológica, mas eu não faço nada. A gente joga papel pela janela do carro, mistura resíduo. Esses dias eu escutei de uma pessoa assim, eu não tenho tempo para separar meu resíduo. Não pode ter tempo mesmo. Isso tem que estar interno, tem que fazer parte da nossa atitude diária. Não pode ocupar espaço. Imagine que, assim, você vai tirar um tempo, agora vou reciclar, vou separar. Não, aquilo automaticamente tem que fazer parte. Então, assim, uma retomada dessa Curitiba, do lixo que não é lixo, que nem você falou, a família Folha está aí, né? Então, que a gente fique assim, que venha, que internalize, que a gente consiga realmente chegar em casa, olhar o que a gente tem, ver o que a gente pode recusar, reduzir.
repensar os nossos atos, reutilizar muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode reutilizar. Hoje em dia, os brechós estão em alta, reutilização de customização, sabe? Dar uma vida mais longa para aquilo que a gente já tem em casa, não consumir tanto. Usar esse recurso para outras coisas, para viver mais, né? Não para ficar consumindo. Passa, inclusive, pelos hábitos alimentares também, Por né? tudo, exatamente. A gente acaba, nesse inventário que a gente faz, a gente revê tudo. A gente revê valores, a gente revê essa questão dos hábitos alimentares, hábitos de exercício, porque, vou escolher ir de carro ou vou escolher subir de escada? Hoje nós subimos de escada aqui, a gente optou por não usar o elevador ou não utilizar um carro. Então, são pequenas ações que a gente descobre na caminhada. Então, não importa por onde você vai retomar essa ação na sustentabilidade, importa que você comece por qualquer uma delas, recusando uma sacola, trocando, isso aqui, não é copo descartável, é uma caneca permanente. Então, isso daqui já é um avanço tão grande quando as empresas trocam o descartável por uma caneca de uso permanente, porque o resíduo, muitas vezes, ele se perde no meio do caminho ali. E é isso que a gente precisa fazer. Amarrar, né, pegar o fio da meada e depois ali é só emendar uma boa ação na outra. Isso aí, muito obrigada, viu, meninas? Esse foi o primeiro episódio do programa Verde que Combina com a Gente, que é inspirado na Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos aqui da Câmara Municipal. Mas espera aí que semana que vem tem mais um episódio. Fique ligado, ative o sininho para poder receber as notificações aqui do YouTube da Câmara de Curitiba. Gostou do tema? Se liga que o próximo episódio vai ser muito legal e vai ser com os vereadores que integram a comissão. Curta, comente, compartilhe e não deixe de acompanhar o trabalho da Câmara de Curitiba pelas redes sociais, pelo nosso site e também aqui no CMC Podcasts. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau!